Conversei com o Anderson Talisca e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto qual é a chance de um meio atacante virar reforço do Corinthians em 2022. Bora contar também sobre as 3 metas que o Flamengo planejou para 2021. 2 delas já foram cumpridas em campo. O que está faltando ainda? Vou falar também sobre Hulk, pré-convocado para a seleção brasileira, causando enorme preocupação no Atlético Mineiro, que, por outro lado, acaba de receber a notícia de que Fred foi condenado ao pagamento de 23 milhões de reais. Por falar em condenação, quero contar que no Cruzeiro, mais um atleta acaba de ganhar uma ação milionária contra a Raposa. Para fechar, tem uma curiosidade: 19 dos 20 capitães de times da Série A procuraram a CBF, fizeram um abaixo-assinado e não querem a continuidade do Campeonato Brasileiro a partir de 5 de dezembro. Você vai entender todos os detalhes daqui a pouquinho. Bora falar também a respeito de vendas de ingressos para torcedores do Fluminense, entre uma série de outras novidades. Bom, antes deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa também as notificações, porque você passa a ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às 7 da noite. Você pergunta, eu respondo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Nessa sexta-feira a gente também vai discutir sobre o risco de alguns dirigentes do São Paulo irem para a prisão. Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, site de apostas esportivas que é parceiro de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Por que é tão bacana apostar na 1xBet? Porque você tem uma infinidade de apostas dentro de um mesmo jogo. E com a chegada do final de semana, você passa a ter como alternativas campeonato inglês, francês, espanhol, português, brasileiro, Série A, B, C, enfim, uma infinidade de opções. A dica que eu quero dar para vocês é: escolham jogos em que vocês têm mais convicção, mais confiança, aumentando assim as chances de ganhar. Lembrando que se você usar o cupom Nicola, você ganha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E o apostador iniciante que perder as apostas lá na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo falando sobre o Fluminense, que anunciou nessa sexta-feira como vai ser o esquema de venda de ingressos para a partida da próxima quarta-feira, com a expectativa de até 20 mil ingressos vendidos. Os valores de R$80 a R$300, repito, jogo no Maracanã contra o Fortaleza, primeira partida do Flu desde a reabertura dos portões. Também nessa sexta-feira, a informação da Rádio Jornal de Pernambuco de que André deixou o esporte. O André Balada, atacante que ia para sua terceira passagem pelo clube, ficou apenas 4 meses, 2 gols marcados em 20 jogos. Ele procurou os dirigentes para informar que preferia ir embora. Crise total, condição financeira péssima, o time praticamente rebaixado e o André não é mais jogador do esporte. Bora falar agora sobre Fred. Vocês sabem que na semana passada o Atlético Mineiro já havia entrado com uma ação de execução contra o Fred no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nessa quinta-feira houve o despacho desse tribunal para que o jogador pague 23 milhões e 200 mil reais ao Fred. Essa ação começou em 2018, quando o Fred deixou o Atlético Mineiro e acabou fechando com o Cruzeiro. Havia uma cláusula no contrato de rescisão com o Atlético que impedia o Fred de se mudar para o Cruzeiro, a menos que ele pagasse 10 milhões de reais. O Fred resolveu comprar essa briga, acreditou nos dirigentes do Cruzeiro e aqueles 10 milhões se transformaram em 23 milhões e 200 mil reais. A justiça deu 15 dias de prazo para que ele faça o pagamento, sob pena de multa de mais 10%. O que são 23 milhões de reais podem se transformar em 25 milhões e 600 mil. Tá bom para você? Bom, aproveitar que estou falando sobre justiça e sobre Minas Gerais, quero contar que o Cruzeiro acaba de sofrer mais uma derrota nos tribunais. A Justiça do Trabalho condenou o Cruzeiro a pagar 3 milhões e 100 mil reais ao Robinho. Jogador meio-campista, passou pelo Palmeiras, Curitiba, enfim. Ele tinha direito a verbas rescisórias e multas. E ele havia feito primeiro um acordo com o Cruzeiro para o pagamento de 2 milhões de reais em 20 parcelas. Adivinha quantas parcelas o Cruzeiro pagou? Nenhuma. Robinho se viu obrigado a ir à justiça, entrou com uma ação em julho e o que eram 2 milhões se transformaram em 3 milhões e 100 mil reais. É só mais um dos vários casos recentes de atletas que passaram pela Raposa e cobraram e ganharam ações milionárias na justiça. Parece ser cada vez mais impossível administrar o Cruzeiro com tantas pendências. Quero falar agora sobre o Flamengo, que superou 2 das 3 metas estabelecidas para a temporada de 2021. Antes, só contextualizar essa história. No começo de cada temporada, os times fazem um planejamento financeiro, uma projeção orçamentária.
para entender quanto eles vão ter de capacidade de faturar, quanto eles vão precisar em vendas de jogadores e por aí vai. E o Flamengo havia estabelecido 3 metas dentro do futebol: chegar às semifinais da Libertadores, às semifinais da Copa do Brasil e ser pelo menos o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Dessas 3 metas, 2 já foram alcançadas, uma delas inclusive superada quando o Flamengo eliminou o Barcelona de Guayaquil. Foi a final da Libertadores da América, o Fla conseguiu ultrapassar a meta para a Libertadores. Dessa maneira, em vez de faturar os 40 milhões de reais em prêmios estipulados para o semifinalista na Libertadores, o Fla já tem pelo menos 73 milhões de reais. Eu estou acrescentando 32 milhões e mais um pouquinho referentes ao prêmio do vice-campeão. Se o Flamengo for campeão, ele embolsa o prêmio do título e passa a ter como lucro na Libertadores 122 milhões de reais. Na Copa do Brasil, cuja meta era a semifinal, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense buscando uma vaga na grande decisão, também pode superar essa questão. O único objetivo que ainda não foi alcançado diz respeito ao Campeonato Brasileiro. O objetivo, a meta estipulada lá atrás é de que o Flamengo seja pelo menos vice-campeão nacional. Nesse momento, o Flamengo aparece na briga pelo título, embora com bastante dificuldade em relação a Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético é o líder com 46 pontos, o Palmeiras é o segundo 38, Fortaleza é o terceiro 36 e o Fla aparece só em quarto com 35. Só que o Flamengo tem 3 jogos a menos do que o Fortaleza, que é o terceiro, e tem 2 jogos a menos do que o Palmeiras. Se vencer as 2 partidas, ultrapassa os 2 e ainda abre vantagem, cumprindo assim o objetivo de ser pelo menos vice-campeão brasileiro. É importante que essas 3 metas sejam superadas para que o Flamengo, por exemplo, consiga alcançar ou equacionar um quesito desse orçamento financeiro que foi furado. O Flamengo imaginava que teria público a partir de abril. Como não contou com público a partir de abril, há um enorme rombo nas contas quando o assunto é bilheteria. E a classificação para fases seguintes em relação a essas metas certamente vai ajudar para que o Flamengo possa fechar o ano no azul e com valores bastante bacanas. Antes de mudar de assunto, só contar que o Davi Luiz teve constatado uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, pelo menos 2 semanas fora, e o Arrascaeta está entre os convocados, os 26 jogadores da seleção uruguaia, que vão reforçar o time para os confrontos contra a Colômbia, Argentina e Brasil, nos dias 7, 10 e 14, eliminatórias da Copa do Mundo, agora em outubro. Bom, bora falar, aproveitando que eu estou contando sobre seleção, lista e tal, contar que o Hulk está na pré-lista de convocados da seleção brasileira. Informação confidenciada ou revelada pelo Rodrigo Caetano em entrevista coletiva nessa sexta-feira. O executivo de futebol do Galo afirmou que torce para que o Hulk não seja convocado, até porque se ele for chamado, a tendência é que o Hulk desfalque o Atlético Mineiro. O Galo é contra o adiamento das partidas no Campeonato Nacional. O Rodrigo Caetano disse o seguinte, abre aspas: o Hulk está na pré-lista da seleção brasileira. Por questões legais, ele poderia ser chamado, mas não creio que vá haver esse contrassenso da CBF. Já houve esse contrassenso na convocação de 5 atletas que disputam o Campeonato Brasileiro, desfalcando suas equipes. O grande problema é que o Matheus Cunha, que já havia estado na lista principal, foi desconvocado por conta de uma lesão. Então aumentam as chances de o Hulk ser convocado. O Hulk que participou de 6 minutos, dos 6 minutos finais da partida contra o Peru na última rodada de eliminatórias da Copa. Estamos falando de seleção, de adiamento de jogos. Tem uma notícia dessa sexta-feira importante. 19 dos 20 clubes da Série A tiveram seus capitães ou representantes fazendo um abaixo-assinado endereçado à CBF, exigindo que o Campeonato Brasileiro não ultrapasse a data prevista de 5 de dezembro. Existe uma enorme possibilidade de a CBF anunciar nos próximos dias o adiamento de jogos dos times que tiveram atletas convocados, e nesse caso o Campeonato Brasileiro poderia ser estendido até 19 de dezembro. Isso também acarretaria no adiamento da final da Copa do Brasil, que ficaria para 22 e 29 de dezembro. Então, a gente corre o risco de ter futebol até depois do Natal, perto do Ano Novo. Os atletas não gostaram, até porque vários já têm compromissos marcados de viagem, de férias, uma série de outras questões, e eles alegam que precisam descansar, especialmente depois da junção da temporada passada com essa. Quase não houve tempo de recuperação por causa da pandemia, aquele rolo que todo mundo já conhece. Uma coisa importante, 19 dos 20 clubes tiveram representantes ou capitães assinando. O único que não se manifestou foi o Flamengo.
Eu acho que se algum jogador do Flamengo se posicionasse, ficaria em maus lençóis, até porque o Flamengo é totalmente a favor do adiamento dos jogos, então a ausência de um atleta do rubro-negro é absolutamente compreensível. Embora a gente possa discutir se é bacana só o Flamengo se posicionar de maneira diferente. Importante, alguns dos atletas que assinaram essa lista: Patrick do Internacional, Fábio Santos do Corinthians, Felipe Melo do Palmeiras, Thiago Volpi do São Paulo, Pará do Santos, Júlio César do Red Bull Bragantino, Jeromel do Grêmio, Felipe Alves do Fortaleza, o Fred do Fluminense, o Nino Paraíba do Bahia, o Hever do Atlético Mineiro, o Marcinho do Atlético Paranaense, o Luiz Otávio do Ceará, o Patrick, lateral direito do América, entre outros jogadores. Todos os times tiveram um representante, com exceção, como eu disse, do Flamengo. Bom, bora fechar o vídeo falando sobre Talisca. O Carlos Cereto contou num vídeo nessa quinta-feira que o Talisca está na mira do Corinthians para 2022. Contei para vocês hoje cedo que, num primeiro momento, eu até tomei um susto. Falei, nossa, mas o Talisca, o cara acabou de assinar um contrato com o Al Nassr, tem vínculo até a metade do ano que vem. De qualquer maneira, fui atrás dessa história, conversei com uma pessoa próxima do Talisca e essa pessoa revelou que o Talisca é muito corintiano e tem o sonho de jogar no clube. O próprio Talisca já havia dito isso em um programa da ESPN. Essa pessoa que é próxima do Talisca ainda me contou que alguns casos de brasileiros que foram para a Arábia acabaram terminando mal. Mano Menezes durou 4 meses, o Paulinho ficou só 4 jogos. Isso poderia ajudar num retorno do Talisca, apesar dele ter contrato até a metade do ano de 2024. Salário dos mais altos, entre 2,5 milhões e 3 milhões de reais por mês. Contei de manhã também que conversaria com o Talisca, tinha mandado uma mensagem para o Talisca, como era de madrugada e de manhã, não havia obtido a resposta dele. Enfim, consegui conversar com o meio atacante de só 27 anos de idade, que está arrebentando por lá, como de costume já havia arrebentado também na Turquia, na China. O cara joga demais, seria reforço para qualquer clube do futebol brasileiro. Pois bem, a frase do Talisca via WhatsApp foi a seguinte, abre aspas: essa história de eu ir para o Corinthians não é verídica não. Acabei de chegar no clube, estou muito feliz por aqui. Fecha aspas. O Talisca ainda me contou que foi muito bem recebido pelos árabes, a relação dele com os atletas do time é das melhores e que ele quer continuar no Al Nassr sim. Isso não significa que ele não jogará nunca no Corinthians. Ele é corintiano de infância, tem essa vontade, tem esse desejo, mas não deve ocorrer tão cedo. Pelas questões financeiras, pela questão de ter acabado de chegar, por estar vivendo um bom momento. Então, torcedor corintiano que se animou com a ideia, talvez você tenha de esperar mais alguns meses, talvez alguns anos, para que possa contar com o retorno do Talisca ao Brasil e mais especificamente ao Corinthians. A curiosidade é que houve um rumor ainda maior de Talisca no Corinthians nessa manhã, depois que o Gil e o próprio Talisca trocaram mensagens via Instagram. O Talisca fez uma postagem falando a respeito dos 2 gols que marcou ontem, tá vivendo uma fase espetacular que eu contei. O Gil foi e meteu 2 olhinhos. O Talisca respondeu, o Gil ainda escreveu que ele joga muito e o Talisca completou com outra resposta. Tamo junto, irmão, ainda vou jogar contigo. Foi o suficiente para que muito torcedor corintiano já imaginasse que em janeiro vai buscar o Talisca no aeroporto. Acho que não vai ser tão cedo, repito. Só para arrematar, porque da relação do Talisca com o Gil, eles são representados pelo mesmo empresário, pelo Carlos Leite, e conviveram durante bom tempo na China, tem uma relação bem legal e tem essa vontade de jogar juntos. Caberiam bem no Corinthians, Gil e Talisca? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? A gente se vê um pouquinho mais tarde, daqui a pouco, a partir das 7 da noite, no programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!